Bom dia, thanks God every day, segunda a sexta-feira, estamos aqui juntos, falando das coisas do alto, falando das coisas que realmente importam. Bom dia, Jairo, bom dia. Então vamos lá, na palavra de Deus, Josué, capítulo 6, bom dia, Carol. Então Jericó estava fortemente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andarei ao redor da cidade uma vez, assim fará por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas. Essa parte do livro de Josué nos fala do processo, né? E é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o processo. E o que é o processo nessa analogia que nós estamos fazendo, né? O processo é o deserto. E é o que nós vamos falar sobre isso hoje, né? Mas antes de falar sobre o processo em si, que é a parte do deserto, nós vamos só lembrar o que nós conversamos desde segunda-feira, né? Sobre as 3 etapas: Egito, deserto, Canaã. Egito, falamos muito sobre o Egito ontem, né? O Egito é o tempo de escravidão. O Egito traz para nós a ideia de escravidão e a ideia de morte. E aí, falando assim, parece tão forte, e nós que somos seres livres, né? Nós moramos num tempo, de um país, num lugar livre, né? Nós não somos escravos, né? Ou pelo menos é o que nós pensamos. E falando, o que tem isso a ver com a minha vida, né? Então, se nós queremos entender e identificar, discernir qual é a parte da minha vida, da sua vida, que nós ainda estamos vivendo no Egito, ou seja, na escravidão, nós podemos olhar 2 coisas, e aí nós vamos saber qual é a área da vida que nós estamos nessa escravidão. Primeira coisa que nós podemos olhar, que eu tenho falado aqui, é a questão do resultado, né? Os resultados que eu tenho na área da minha vida determinada, esse resultado que eu tenho, ele mostra o melhor de Deus? Porque Canaã é a terra que mana leite e mel, é a grande promessa de Deus para a nossa vida. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, se eu vivo em abundância, eu tenho um resultado que combina com isso. Então, nessa área da minha vida específica, eu posso olhar isso em todas as áreas da minha vida. Nessa área específica da minha vida, eu vivo o melhor de Deus, eu vivo numa terra prometida, eu vivo a plenitude. Se eu não vivo, se eu não tenho resultados ainda disso, mostra que eu ainda não estou na terra prometida. Eu posso estar no Egito, ou seja, na escravidão mesmo, ou eu posso estar no meio do caminho, no processo, que é o deserto, né? Se eu estou no deserto, é o que nós vamos falar hoje. Então é só continuar. Nós estamos no caminho. Mas se eu estou no Egito, eu estou na morte. A morte me afasta de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você neste tempo, nesta terra, né? Então, por exemplo, né, eu tenho falado aqui sobre a questão que a pessoa olha, por exemplo, a questão da obesidade, para o sobrepeso, para a saúde ruim, né? É interessante como pessoas, às vezes, da minha idade, né, chega e fala: não, André, mas na nossa idade é normal ter pressão alta, né? Na nossa idade é normal estar com a glicose alterada, né? E aí eu olho pra pessoa e falo: normal pra quem, cara pálida, né? Porque eu não concordo com isso e eu não vivo isso, né? Então eu acredito sim que eu tenho vida plena, independente da idade que eu tenho. Deus tem o melhor pra mim em todas as áreas, e não vai ser diferente em relação ao meu corpo físico, ao meu peso, à minha saúde, à minha disposição, à minha imunidade, e eu não aceito diferente disso, né? Mas isso se aplica em todas as áreas da vida. Então a primeira coisa que eu posso olhar é resultado. Isso é interessante. Eu olho para o resultado que eu tenho naquela área, e aí é muito claro para mim se eu já estou na terra prometida, né? Se eu já estou vivendo o melhor de Deus. Mas tem uma outra coisa importante também que nos ajuda a checar se nós estamos no Egito ainda, se estamos ainda como escravos, né? Ou como mortos, né? O escravo, ele não tem direito de escolher nada. O escravo, ele faz o que tem que ser feito, o que manda ele fazer. Ele não fala: não, mas eu penso assim, eu quero dessa forma. Não, o escravo, ele não faz isso. O escravo, ele não tem vontade própria, ele não pode exercer a vontade dele. E aí, falando sobre em relação a corpo, né?
Então, muitas vezes, eu estou num período agora, né, de tempo em tempo eu faço isso, né, zero açúcar, zero trigo e tal, e zero álcool. E aí, se alguém, por exemplo, come alguma coisa perto de mim, eu gosto muito de, por exemplo, bolos recheados, tortas, essas questões doce, né? Sempre foi meu fraco. Então, se alguém come um bolo, um doce, uma torta, tipo assim, aquela que eu sou apaixonada, perto de mim, nessa hora eu tenho duas formas de resolver isso. Eu posso cair de boca e comer, e eu posso dizer que eu não estou comendo, e eu não quero comer. Quando eu tomo a decisão de não comer, mesmo gostando muito e podendo comer, porque na verdade é interessante que minha neta perguntou pra mim se foi minha mãe que proibiu, né? Achei ótimo, né? E aí ela fala pras pessoas, né? Não, vovó não come doce, açúcar, porque a mãe dela não deixa, né? Então isso não é verdade, né? Então na verdade é eu que decidi. Então eu decido. Quando eu decido e eu não como, mesmo eu posso comer escondido, eu posso fazer o que eu quiser e eu não faço. Eu sou livre para fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Eu estou dizendo que eu decidi que eu não como açúcar e eu sou livre para não comer açúcar. Mas se eu falo, mãe, não pode comer perto de mim, que se eu como perto de mim eu vou acabar comendo também. Doce de leite também seria outra coisa muito boa, né? Como boa mineira, sou doida com doce de leite. E se eu olho para um doce de leite aqueles cortadinhos, então é minha tentação. Se eu olho para um doce de leite, tem alguém comendo perto de mim, eu sou livre para não comer? Ou o doce de leite manda em mim e eu como? E isso vale para tudo. Para relacionamentos, né? Não, mas você me fez gritar, você me fez perder a paciência. Então, se você me fez ser alguma coisa que eu não queria ser, quer dizer que eu não sou livre, então? Então eu não consigo ficar calmo perto de você, eu não consigo me controlar perto de você, então peraí. Então eu tô dizendo que você manda em mim, eu não sou livre então, eu sou escravo então desse relacionamento. É bem grave, né? E isso vale pra tudo. Quando o dinheiro manda em mim, quando o dinheiro decide as coisas que eu faço, então eu tô num processo ainda de escravidão. Para todas as áreas esse teste funciona. Então eu olho para os meus resultados e aí eu sei se eu sou livre ou não, se eu sou escravo ou não. E eu olho para quem manda. Qualquer coisa que manda em mim, então pelo menos naquele momento e naquele assunto, eu sou escravo daquilo, eu estou no Egito. Isso nos traz o quê, gente? Isso nos traz consciência. Que o pior cego é o que não quer ver. Ontem eu lembrei, né, da frase lá dos escravos. Eu libertei 1000 escravos, mas teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, primeira coisa, para eu sair do Egito, eu tenho que saber que eu estou no Egito. Para sair desse modo de escravidão, quer que seja em relação à comida, quer que seja em relação às pessoas, os relacionamentos errados, quer que seja em relação a dinheiro, ao profissional, em tudo que eu quero viver o melhor de Deus. Se eu não tiver essa consciência que eu vivo como escrava, eu não tenho como sair. Porque eu vou dizer que eu não sou escrava. Eu vou dizer aquela velha frase, né? Eu paro quando eu quiser. Isso é muito interessante, né? Eu paro quando quiser. Ah, mas você fuma? Não, eu fumo, mas eu paro quando quiser. Né? Será que é verdade? Para aí pra eu ver, né? Então a gente fica contando mentirinhas pra nós mesmos. A gente pensa que tá mentindo pro outro. Não, eu minto pra mim mesmo. Não, eu tô comendo esse doce aqui. Eu tinha pensado em não comer, mas eu tô comendo esse doce aqui porque é só hoje. Mas na hora que eu quiser eu paro. Né? Então por que não parou? Então nós contamos mentiras para nós mesmos para aumentar o nosso nível de inconsciência e continuar na escravidão. Melhor é dizer logo, assumir logo, ter consciência. Sim, eu entendi, eu sou escrava, mas eu não quero mais isso. O que eu quero? Eu quero o melhor de Deus. Eu quero a terra prometida. Deus prometeu, eu quero a terra prometida. E caminhar para essa terra prometida. E aí quando nós aumentamos essa consciência, a gente vai para o nível seguinte, né, ou para o ciclo seguinte, que é um ciclo bem difícil, que é o ciclo do deserto. É o ciclo do deserto. O ciclo do deserto, primeira coisa que define o ciclo do deserto é que ele é um processo. Nós vemos na passagem, né? Dai volta 7 vezes. Não, mas peraí, mas se Deus é poderoso, por que ele já não derruba essas muralhas? Né? Isso aconteceu também com Naamã. Naamã, ele quis ir atrás de Eliseu, ele foi atrás. Naamã era leproso, ele precisava de uma cura e ele acreditou que Eliseu tinha a fonte era Deus, né? E ele acredita e vai até, e faz um caminho grande até Eliseu e espera o homem de Deus, né? Curá-lo.
E realmente aconteceu a cura, mas não como ele pensava. Então quando o Eliseu fala, vai lá no rio e desce 7 vezes, se banha no rio 7 vezes. Processo, de novo processo. O deserto ele é feito de processo. E aí Naamã na hora rejeitou. Naamã não aceitou. Naamã falou, não, mas peraí. Se ele é o homem de Deus, se ele tem o poder de curar, por que ele não vem, estende a mão sobre mim e fala, tá curado? Qual é o problema desse homem? O problema é que são processos. E ele quase desistiu, ele criticou o processo e ele já estava pronto para subir no cavalo dele e voltar para casa e esquecer esse homem de Deus. Quando alguém por perto lembrou, atenção, é um processo, entra. E ele foi 7 vezes e foi curado. Então muitas vezes quando nós aumentamos a consciência, a gente percebe, opa, eu sou escravo, não quero mais isso, eu quero a terra prometida, eu quero Canaã, eu quero o melhor de Deus. Tá, mas aí eu entro no processo, então eu entro no deserto. E o deserto é o tempo do teste. E o teste, ele vai depender do tempo desse teste, as dificuldades desse teste, tem muito a ver com o tanto que eu e você nós resistimos ao processo. Naamã quase perde a bênção. E muitas bênçãos nós já perdemos, porque nós não entendemos que é um processo e nós rejeitamos o processo, né? Então algumas características, né? Para a gente identificar e ter mais sabedoria, porque o que nós precisamos no deserto é sabedoria. Então o deserto, ele é um tempo de incerteza. Por quê? Quando estava no Egito, na escravidão, a comida era dada, era entregue. E eles já sabiam o horário e o que ia comer. E no deserto não tinha como eles terem essa certeza, era um tempo de incerteza. Eles tinham que confiar em Deus. Todos os dias caía o maná. Todos os dias. Mas caía para o dia. Tem até um fato lá, uma parte onde eles tentam guardar, né? Eles quiseram guardar pro dia seguinte. E tudo apodreceu. Não adianta querer guardar. A incerteza, ele faz parte do deserto. Quando eu estou escrava da alimentação, eu estou com sobrepeso, eu estou com obesidade, e eu entro no processo, no dia seguinte o meu peso está igual. Às vezes no mês seguinte eu perdi 2 quilos. E aí dá aquela incerteza, será que eu realmente vou conseguir? Já que aí vem as lutas mentais, né? Minha mãe era gorda, minha avó era gorda, todo mundo, minha família, a obesidade faz parte. Aí vem as lutas para te jogar ainda mais na incerteza. E o que acontece na maioria das vezes? As pessoas voltam para o Egito, porque o Egito é uma terra conhecida. A escravidão já era conhecida, eu já sabia como lidar com isso na minha vida. Aquela frase, né? Tá na merda, mas tá quentinho. Então lá eu já sei como lidar. Então muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas desistem do processo e voltam para o Egito por conta das incertezas do deserto. E são muitas incertezas mesmo, né? Agora, a vantagem do deserto é que tem provisão. Quando Deus, ele vê você entrando no deserto, entrando no processo, ele se alegra, sabe por quê? Ele sabe, Deus vê o início, o meio e o fim. Diferente de nós, Deus já viu o final da história. Ele sabe o que vai acontecer quando você pisar na terra prometida. Ele sabe que você está indo para o caminho que ele quer, que é ir para a terra prometida. Ele vê o final da história. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito, que fala assim: vai dar tudo certo no final. Eu li o final da Bíblia. Eu gosto dessa frase. Então na verdade Deus já viu tudo, é o alfa e ômega, né? Ele já sabe o que vai acontecer com você se você continuar. Então por isso ele te dá provisão para você não desistir. Então no deserto o povo hebreu recebia todos os dias, ele recebia o maná, que caía todos os dias, mas também ele tinha 2 outras presença de provisão, que era a coluna de fogo à noite para eles não morrerem de frio, e a coluna de nuvem de dia para eles não morrerem torrados no sol. Então o deserto você pode confiar que apesar das incertezas tem provisão de Deus. Deus se alegra em ver você no deserto, não é porque Deus quer te ver sofrer, de forma alguma, é porque Ele sabe do caminho e Ele sabe onde você vai chegar. Então quando você recebe com alegria o processo, quando você recebe com gratidão o processo, Deus se alegra e dá a provisão de todos os dias. E o interessante, muito interessante, no deserto é mais interessante ainda, é que a palavra de Deus se cumpre quando ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Quando nós estamos num deserto muito pesado, a gente precisa de provisão só para o dia. Você aguenta hoje, porque Deus se renovou, inclusive agora, nós estamos da manhã. As misericórdias do Senhor acabaram de se renovar na minha vida e na sua. E quando eu aceito isso, eu aguento o dia.
À noite talvez eu esteja cansada, mas amanhã, novamente, as misericórdias do Senhor se renovam naquele dia. Assim como o maná vem para o dia, as misericórdias vêm para o dia, para você aguentar o processo. Mas onde é que a gente se desespera? Com ansiedade, olhando o futuro. E aí eu angustio tanto com o futuro que eu não consigo perceber que hoje eu tenho a provisão para o dia de hoje, porque as misericórdias se renovaram, o maná caiu, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, para hoje está tudo certo. Né? Então, e essa confiança na provisão de Deus nos faz caminhar pelo deserto, né? Eu tenho que ter certeza, assim como Deus já viu, eu tenho que ter certeza que ele acaba. Não existe deserto para sempre, mas se eu fico achando que não vai acabar, eu posso prolongar um pouco mais esse deserto. O povo de Deus, ao invés de atravessar rapidamente o deserto, que era curto, não era longo, eles ficaram 40 anos, angustiados em si próprio. Então muitas vezes nós fazemos isso, por não aceitar o processo, por não aceitar o deserto, por pensar em voltar para o Egito. Quantas vezes eu quero voltar para o Egito? E aí meu processo ele demora muito mais do que o necessário, né? Então por isso tem muitas desistências. Porque todos os dias vem a ideia da desistência no deserto. E lembrar que lá no Egito era ruim, era escravidão, mas lá eu já sabia onde eu estava pisando. Então, vontade de ter de novo esse Egito, né? E o povo de Deus falava, né? Saudade da cebola, né? Ou seja, saudade do Egito, né? Saudade do que estava acontecendo lá. O deserto não é lugar para ficar parado, atenção. Processo é andar. Processo é avançar. Se eu fico no deserto, paradinho no meio do caminho, eu corro o risco de morrer ou de frio ou de calor. Ou de fome ou de outra coisa. Então, o deserto é tempo de caminhar, passo por passo. Não é tempo de ficar parado. Nós temos que ter um plano e nós temos que seguir esse plano. Na vida financeira, ou na vida profissional, ou na vida, ou no emagrecimento, ou na vida da saúde, ou o que for que seja. Então, se você precisa exercitar, exercício físico, hoje você já deve ter feito ou saber o que você vai fazer. Qual é o exercício? É pular corda ou caminhar? É correr ou ir para academia? Eu tenho que ter um plano que me leve para ação. Se eu não tiver um plano que me leve para ação, eu vou ficar parado no deserto. E ficar parado no deserto é muito perigoso. Ficar parado não me leva à terra prometida, mas muito pelo contrário, pode me trazer para a morte ou da desistência e eu querer voltar para o Egito, né? Nós temos que trabalhar muito no deserto a nossa mente. Por quê? Porque a mente, ela mente, né? Os registros que estão aqui dentro, bem registradinhos no nosso cérebro, né? O nosso cérebro é uma máquina, é como um arquivo muito grande. E fica tudo registrado o que nós já fizemos e o que não deu certo. E como se não bastasse isso, registra o que os outros fizeram e não deu certo. E as pessoas querem que você também não dê certo. Então elas contam pra você o que não deu certo pra você ficar desanimado e você também desistir. Então muito cuidado com os seus registros, muito cuidado com o registro dos outros. É um tempo de viver passo a passo, mas é um tempo de viver por fé. Porque você entrou no projeto de Deus e esse processo vai ter um fim. O deserto, ele é de Deus, pode parecer que não é, porque é difícil, mas é um caminho que nós vamos seguir para chegar onde nós desejamos, onde o nosso coração deseja. Porque foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Então Deus fica feliz que você está, mas você tem que aguentar firme e você tem que mandar essa voz calar. Essa voz diz que não vai dar certo, que é difícil, que você já está cansado. Se está cansado, descansa. Mas você não pode desistir por causa dessas vozes, né? Se você se lembrar que é processo, a principal característica, você fala assim, ó, isso aqui é um processo. Qual é a principal característica de um processo? Todo o processo tem início, meio e fim. Não existe processo sem início, meio e fim. Então, se você iniciou, aguenta se você chegou no meio. E lembra, tem um final. Vai acabar e você vai pisar na terra prometida. Nessa área especificamente, né? No deserto, o povo de Deus, ele tinha companhia do próprio povo de Deus. Então, certifique-se que nesse tempo de deserto, você está com as companhias certas. Porque também você pode estar com as companhias erradas. Imagina você atravessar um deserto com os inimigos. Muito mais difícil vencer. Então, tenha certeza de que você está no caminho certo, mas também com as pessoas certas. Cerque-se de pessoas que tem unidade de propósito com você, que acredita tanto com você e que quer também as bênçãos de Deus nessa área, tanto quanto você. E não se esqueça que a luta é interna. A maior luta, e é onde nós perdemos a maior parte das guerras, inclusive, são em lutas internas. É o meu cérebro com a minha alma, ou com os meus sonhos. O meu cérebro diz que não é possível, porque o cérebro ele vive de condição. O cérebro vive do que já aconteceu.
Se eu falar com você que esse deserto que você está vivendo vai acabar amanhã, na hora você procura rapidamente informações no seu cérebro. Alguém conseguiu chegar amanhã, um dia? Se você achar uma confirmação, você fala, André, beleza, eu acreditei. Se você não achar confirmação, você fala, isso não existe. Então o cérebro, ele vive de coisas passadas, ele vive de registros passados. E você está se conectando com coisas do futuro, com as coisas que Deus tem para você. Com os sonhos de Deus, que são maiores do que mente pode imaginar, do que a gente pode sonhar. Então muito cuidado com essa luta. E não alimenta o lobo errado, né? Não alimenta a sua mente vendo informações de quem não conseguiu. Não alimenta a sua mente lembrando das suas derrotas no passado. Mas muito pelo contrário, alimenta com esperança. Alimenta com conversas como essa que nós estamos tendo aqui, com pessoas que estão no seu propósito, com histórias de pessoas que já venceram, com a palavra de Deus todos os dias. E lembre, as misericórdias de Deus se renovam para mim e para você no deserto todos os dias. E eu fico pensando, eu particularmente, nos desertos que eu tenho vivido na minha vida, né? Alguns eu já venci, outros não. E eu fico pensando, o que seria de mim se eu não vivesse essa realidade espiritual de que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e para hoje eu estou renovada e amanhã de novo eu busco essa renovação. Deserto é tempo de teste. Não perca esse teste. Mas se você já perdeu, não pense que você não pode começar de novo. Sim, Deus quer que a gente entre nesse tempo de deserto, porque Ele quer o melhor para nós, e o melhor para nós está depois desse processo, está na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O melhor de Deus ainda está por vir, porque o fim é melhor do que o começo. Beijo no seu coração, obrigada pela sua companhia, Deus te abençoe, e amanhã nós vamos falar de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus te abençoe.